pessoal, tudo bem? No programa de hoje eu trouxe ele que é editor, escritor e tradutor da editora Jambô. E além de ser um amor de pessoa, com vocês, Vini Mendes, pode entrar! Oi, De Valdir! Porto Alegre pro mundo agora. Como você está? Eu tô com sono, eu tô cansado, eu tô rouco e tudo dói. Pra quem não sabe, o Vini, como editor da Jambô, ele tá na Bienal do Livro agora. Esse programa vai no ar depois que a Bienal tiver acabado. Mas ele tá lá agora ralando. Eu já passei muita Bienal com o Vini lá, muito evento. E é corrido. É 12 horas de trabalho, mas é mais, né? É mais, né? Porque 12 horas é só o tempo que o público fica lá, né? Não, assim, o que pegou de verdade é que na sexta-feira a gente chegou em São Paulo e fomos... Não, a gente chegou na quinta, a gente teve um dia de folga na quinta. Fui na Liberdade, comprei tranqueira, maravilha. Com certeza, né? Mas aí a gente chega em São Paulo e vai pro... E na sexta-feira a gente foi montar o evento. Porque as pessoas não sabem disso. Mas, Não aparece montado lá, né? mas o evento não parece montado. A gente não monta o stand, mas a gente tem que pegar todas as 200 caixas Sim. de livro. E 200 não é um número chutado, é um número aproximado de quantas foram. Aproximados. Abrir todas as caixas e colocar os livros no lugar. Então isso já é um processo Bem cansativo. fisicamente cansativo. Sim, sim. E foi na sexta. Sábado, que foi o dia mais puxado até agora, a gente chegou na Bienal 10 da manhã e ficou até as 10 da noite. 12 horinhas. Trabalhando 12 horinhas, em pé. E o atendendo- tempo todo, porque o stand da Jambô, eu já tive a experiência de ir na Bienal do Rio em 2019, é lotado o tempo inteiro. Não fica vazio um segundo, cara. Nem quando fecha. Acabou, vem um pessoal que ainda quer conversar com a galera lá, quer conversar com o Leonel, com a Karen. É impressionante. Aí no domingo vai lá de novo. Outro dia puxado no domingo. Geralmente o domingo é um pouco mais calmo que o sábado. Esse domingo foi um pouco mais calmo, mas foi bem tumultuado ainda. Então, Complicado. domingo... E domingo eu tava lá como autor, né? Não tava lá, mas como proletariado. Eu não tava lá como vendedor, tava lá como autor. Tava assinando Crônicas da Tormenta, volume 3, com os outros autores do Crônicas que estavam lá. Mas ainda assim, o dia todo conversando com gente, o dia todo em pé, o dia todo vendendo. Aí ontem eu consegui dar uma descansada e fiquei só uma horinha lá pra ver como que estavam os meus bebês, os meus autores que estão... Porque o Vini cuida do selo Odisseias da Jambô. É um selo que eu já fiz parte, que tem a Cristiana agora, que tem o Rafa, a Marcela, o Felipe, a Thaís. Esqueci de Foram ninguém. todos, né? Foram todos, não esqueci de ninguém. Se eu esqueci, perdoa, gente. Você, a Marcela, o Rafa, a Thaís, a Felipe. Cris e o Felipe. Isso. Pra dar nome aos bois, é o Valdir L. Santos, com Flor de Sangue. Isso. O Rafael Dias, com o Tratado dos Mil Cantos. Isso. A Marcela Alban, com Astral. A Cristiane Sbardella, com Escama de Dragão. O Felipe Pan, com Caçadora Púrpura. E a Thaís Turaça Arantes, com Andarilha do Bosque de Lírios. Isso, exatamente. Todos muito. Fiz amizade com todos eles, converso. O Rafa é quase todo dia. A gente conversa. O Rafa também é do meu, gosta de cerveja, churrasco. A gente conversa bastante. Cristiana também, porque a Cristiana por si só, você acompanhar ela, a bicha faz de tudo. É impressionante, velho. A Cristiana, eu quero bater nela às vezes. Porque a Cristiana, Ela é muito talentosa. ela escreve, ela desenha, ela pinta, ela faz estátuas de biscuit. Ela fez uma marionete que ela controla com uma Impressionante, luva cara. Impressionante a marionete. de um dragãozinho no ombro dela. Ela fez outro dragãozinho de pelúcia. Nossa, o de pelúcia ficou fantástico. Ficou profissional, cara. Então, Impressionante. assim, a Cristiana... Eu falo pra ela, Cristiana, você é louca. É o que eu falo pra ela Assim, que eu tenho 36 anos. 36, 37 anos. Não parece também. Não parece. Tenho 36, 37 anos. É muito tempo pra aprender muita coisa, né? Mas tem gente da sua idade que não sabe fazer nada. Não. Ali é talento, é dom, pô. Não é só treino, não. Ela é talentosa mesmo. Não, a Cristiana é fantástica. Na verdade, todos eles são. Você conseguir terminar um romance no Brasil é difícil. É muito difícil. Você conseguir terminar um romance publicável, e desculpa a maldade de editor, mas isso é uma verdade. Nós queremos o seu lado editor. Nós não queremos o seu lado fofinho, não. Seu lado fofinho, Não, assim, você conseguir terminar um romance no Brasil é difícil. Você conseguir terminar um romance publicável no Brasil é ainda mais difícil. É ainda mais difícil. As pessoas têm essa ideia. As artes em geral têm muito essa imagem de que você faz. Se você quiser, você faz. E se você quiser, você faz, mas para fazer bem feito precisa de esforço. Precisa. Então, assim, não é nem a questão do tipo, só quem tem o dom pode ser escritor, pode pintar, pode atuar, pode cantar.
Não, eu acredito em dom, mas não nesse sentido. Eu não O acho dom é uma que facilidade. O dom é uma facilidade. Eu acredito nisso também. O dom é uma facilidade. É uma facilidade. Mas você pode. Tem gente sem dom que humilha pessoas com dom porque se esforçou mais. Sim, com certeza. E no final das contas, o que conta de verdade é o esforço. É o quanto você se dedica a fazer aquilo. A gente tem exemplo no futebol, de gente muito talentosa aí, mas que... E como todo mundo é alfabetizado, em teoria, as pessoas acham que qualquer um pode escrever. E elas acham que qualquer um pode escrever no sentido de que é só você pegar um papel e começar a escrever e vai ser algo bem escrito. Esse é o erro. E não, você precisa de preparo. Um preparo que, por muitas vezes, é elitista, vou concordar com isso, porque a gente vive num país que tem pouco incentivo à cultura. Então, é isso. O país já direciona isso mesmo. Sim, se você tem que escolher as suas horas do dia entre pagar as contas para não ficar sem casa ou escrever, não tem como te julgar por preferir pagar as suas contas, porque ter onde morar é importante. Sim. Não por acaso a criação criativa muitas vezes ficou mais nas mãos das elites, mas isso é um problema, isso não é uma coisa legal, não é uma coisa que deveria ser normal. É um legado, né? A gente deveria viver num lugar onde qualquer um poderia viver de arte se tivesse vontade e esforço para isso. Mas, de qualquer forma, sem entrar nessa questão da crítica social foda, a verdade é que se você quer produzir algo, você vai ter que colocar esforço naquilo, do mesmo jeito que você colocaria esforço para fazer qualquer outra coisa. Você vai ter que entender que você tem que ser o mais profissional possível. Por mais que a gente saiba que num Brasil, você ser um profissional da arte é uma coisa muito difícil, mas não é por isso que você vai fazer as coisas pela metade, ou mais ou menos, né? E às vezes eu tenho a impressão que, lógico, né? Não tô generalizando, apesar de eu achar que é a maioria. Muita gente acha que a escrita é um jeito fácil de ficar famoso. Então o cara senta lá, escreve um livro de qualquer jeito, vai lá e coloca lá, às vezes até uma ideia boa, a ideia não é ruim, só que assim, a narrativa terrível, todos os erros possíveis, que qualquer estudo mínimo, tem tanta coisa de graça. A gente tem um YouTube do Papo de Autor, o grupo do Papo de Autor, que foi onde eu conheci você, no final das contas. Não, mas assim, eu não iria nem tão longe. Por exemplo, a nossa educação é deficiente? É deficiente, muito deficiente. Vou concordar com isso. Eu não sei usar vírgula. Joga no Google. Regra, vírgula. Isso. Você vai ter... YouTube. Tem professor com uma didática fantástica no YouTube. Não tem como não aprender. É que eu prefiro ler, mas se você prefere vídeo também, você tem muita coisa no YouTube ou no Google que vai ensinar todas essas coisas de escrita, de ortografia, de gramática, para você de forma bem didática, bem simples e bem acessível. Você não precisa mais de dinheiro para fazer isso, no sentido da internet. Obviamente, se você não tem acesso à internet, você não tem acesso a isso. É até por isso que eu sou contra, por exemplo, os planos de internet que querem vender só rede social e não querem cobrar mais caro por navegação na internet fora das redes, porque você limita ali. Você elimina uma boa possibilidade de autoeducação da pessoa, mas você consegue encontrar regra de gramática e de ortografia facilmente na internet, e assim como dicas de escrita de pessoas muito boas. E além disso tudo, tem que ler. Eu não entendo as pessoas que querem ser escritoras e não gostam de ler. Nossa, eu acho um absurdo tremendo. Deve ter gente assistindo que acha isso. A gente participa do grupo Papo de Autor, que é um dos maiores grupos. É o grupo mais sério no Facebook. Sem puxar sardinha, porque a gente é ativo lá. Mas é o grupo mais sério que tem no Facebook. E tem gente que vai lá e fala. Aí eu pego pra ler. Você sabe que eu pego pra ler, né, esses caras? Sim. E tá terrível. Assim... É muito ruim. Teve uns posts aí, eu vou falar meses atrás pra tirar a data. Mas que a menina postou que tava todo mundo criticando o livro dela, que não sei o que tá aqui. Aí eu peguei pra ler, foi na segunda página que eu parei. Não tinha condição de ler, o livro tava muito ruim, mal escrito, tava tudo. Até a diagramação tava ruim pra ler. E aí a pessoa fica nessa de, eu sei escrever, eu faço umas rimas bonitas, então eu vou lançar um livro. Tá longe disso, né? E aí, pra quem não sabe, o Vini recebe texto lá no selo de César. Então, ele é um editor, ele vai cortar o livro e ele vai ver que o cara não sabe o que ele tá fazendo com 2 parágrafos, gente. Ele não vai ler metade do livro pra isso. Às vezes um. Às vezes um. Às vezes uma frase. Qual que é aquela coisa que elimina de cara, assim? Você começa a ler, fora os erros de português, porque erro de português é uma coisa que... Gente, se você for mandar um texto pra uma editora, principalmente editora grande, mas qualquer editora... Tem que ir revisado. Beleza.
Não, e assim, o erro de português é uma coisa que pega. Eu entendo que a educação é deficiente, mas, você quer ser escritor, você tem que dominar sua ferramenta de trabalho, É. que é a língua. Eu não tô dizendo que você tem que ter um português perfeito, ninguém tem português perfeito, ninguém todo mundo tem. comete erros de Nossa, eu português. erro direto. Às vezes eu pego gente que trabalha com revisão de texto pra ler um conto da pessoa e eu tenho que corrigir o conto da pessoa porque tem erro de português. É completamente normal, mas você tem que ter uma revisão. Se você não tem dinheiro pra pagar um revisor, o que acontece com muita gente, você tem que ter no mínimo vergonha na cara de ler o seu texto. Isso. É o mínimo. Tenha vergonha na cara de ler o seu texto. Você escreveu o texto, segura ele um pouquinho, guarda ele o máximo que você puder guardar de tempo. Depois você relê ele com a cabeça mais fresca. Você com certeza vai cortar Com alguma certeza. coisa. Essa dica aí é valiosíssima. Com certeza vai encontrar Com certeza. erro. Talvez você mude coisas de ordem, talvez você apague trechos inteiros do texto. Com certeza. Você precisa ter esse afastamento para conseguir enxergar. Então, isso é uma dica que eu dou. Outra dica que eu dou: leia. Tome vergonha na cara e leia. Não fica achando que você vai ter um dom divino enviado por Deus. Eu sou ateu, então nem acredito em Deus. Mas não fica achando que você vai ter um dom divino que vai fazer com que você seja um grande escritor. Leia para ver o que os outros estavam fazendo. E leia boa literatura em português. Leia boa literatura que foi escrita em português. Porque você pode ler os grandes clássicos da Inglaterra e da França traduzidos, e são coisas muito boas, porque você vai ter uma noção legal de estrutura, mas você não vai ter noção da aplicação estética da língua portuguesa, que foi criada por autores portugueses e brasileiros. Mas Machado de Assis é chato. trabalhar também não é divertido. E no caso do escritor, ler coisas boas é trabalho, não é diversão. Não precisa ser Machado de Assis especificamente. Também você não precisa se torturar se você não gosta do que você está lendo. Mas procure algo que seja considerado um clássico. Tudo que vira clássico por um motivo. O que é clássico geralmente sobreviveu ao teste do tempo. Então pega um bom clássico, vê o que você gosta desses clássicos e leia, porque é daí que você vai entender como que você usa a língua esteticamente para escrever um texto. Se você só lê tradução, você vai pegar vícios da outra língua e muitas vezes vícios de tradução. Por sinal, isso é uma bronca boa para dar também em tradutores. Se você quer ser um tradutor de literatura, leia literatura em português. Porque se você só lê inglês e você só lê literatura traduzida, você vai ter um texto completamente viciado por traduzice. E você vai escrever sobre isso. E não escreva sobre isso porque é muito feio. Você pega livros clássicos, tipo, eu já li 2 versões do Frankenstein, da Mary Shelley. As traduções mudam, o significado de algumas frases são diferentes. Então é uma dica importante mesmo, porque você tem que entender, porque na hora de traduzir é uma pessoa que está ali, a pessoa tem o entendimento dela sobre o texto. Você tem que ter o seu entendimento sobre o texto também. Mas não só isso. Porque literatura... Parte da literatura é dedicada a você deixar o texto bonito, o texto gostoso de ler. O texto do Valdir, por exemplo, é muito bonito. Eu fico muito feliz ao ver isso. Só que se você só lê tradução, você não tá pegando as estruturas que deixam um texto em português bonito, porque você tá pegando aquilo importado de outra língua. E muitas vezes o que é usado para deixar um texto legal em outra língua não funciona em português. As estruturas são diferentes, porque a métrica é diferente, a sonoridade é diferente, o ritmo é diferente, é tudo diferente. Se o cara traduzir ao pé da letra alguns jargões em inglês, a gente não entende nada do que tá escrito. Não O cara tem que nada. tem que jogar um bagulho ali, né? Alguma coisa pra trazer pro português. Né? E são os autores clássicos que deram para nós os caminhos para deixar a língua bonita. E se você virar um grande autor que vai virar um clássico eventualmente, espero que seja o destino de muita gente, você também vai ser uma dessas pessoas que vai dar os caminhos para deixar a língua bonita. Sim. Mas assim, leia clássicos, mesmo que você não goste deles, mesmo que você queira fazer o oposto do que eles fazem. Mesmo que você os use como anti-exemplo, mas conheça o que eles estão fazendo, se expande. Leia coisas fora do seu gênero. Isso é importante também. Porque se você ler só fantasia, por exemplo, que é com que eu trabalho mais, você só vai ter referências de fantasia. Então, tudo que você vai pôr no papel provavelmente vão ser uma repetição de clichês de fantasia. E a gente vê muito isso. Eu não aguento mais a porra do conto de 5 páginas, que tem 3 páginas falando sobre a merda da vila da onde o herói surgiu. Isso é terrível. Eu não aguento mais 3 páginas falando, eu não me importo com a sua vila. Mas eu criei esse mundo. Eu não me importo com o seu mundo. Me dá uma história boa, que daí eu passo a me importar com o seu mundo. Sim, com certeza. Não começa me apresentando o seu mundo. Começa contando uma história. Se a história for muito boa,
o interesse pelo mundo vai surgir. Eu sei que você tá apaixonado pelo que você criou. Eu sei que você quer esfregar o seu bebê na cara das pessoas. Mas não faça isso, porque o resultado final é ruim. E larga. Cara, quando começa aquele world build chato na fantasia, eu já largo já. Ah, não aguento não. Porque, assim, uma coisa é você ler um Tolkien, que o cara tá criando um negócio ali, que o negócio, tipo, do zero. O cara fez aquela coisa dali. Outra coisa é você pegar uma pessoa que tá pegando aquelas referências e a pessoa escreve basicamente a mesma coisa. Mas não é nem só isso. Pegando o Tolkien, por exemplo, eu acho o Tolkien muito chato. Mas vou fazer uma defesa do Tolkien mesmo não gostando de Tolkien. Quando o Tolkien apresenta a Terra-média, ele não faz 3 capítulos apresentando a Terra-média pra começar a história. Ele conta a história e ele vai apresentando a Terra-média ao longo da história. Então você vai conhecendo a Terra-média sem ser... Eu acho cansativo porque eu não gosto da escrita do Tolkien. Mas pra quem gosta da escrita do Tolkien, não é cansativo. Não porque você vai conhecendo aquilo aos poucos. Você vai apresentando aquilo aos poucos. Ele não começa o livro O Senhor dos Anéis contando como a Terra-média surgiu. Ele começa contando a história lá da festa do aniversário do Bilbo Bolseiro e do Gandalf chegando na festa e o Frodo, sobrinho do Bilbo, e vai contando a historinha aos pouquinhos e aos pouquinhos ele vai jogando os elementos que vão construindo aquele mundo. Nunca comece uma história fazendo metade do seu texto ser uma apresentação daquele mundo. Apresenta o mundo aos poucos, seja o guia turístico do seu mundo. Nossa, que dica importante. Repete essa frase aí. Seja o guia turístico do seu mundo. Você vai passeando, vai mostrando, vai contando, vai divertindo. Não seja o professor de geografia do seu mundo. Seja o guia turístico do seu mundo. Excelente dica, é isso. E leia outras coisas, porque eu não acredito que dê pra você ser original. Eu não acho que existam obras originais. Mas quando você lê coisas fora do seu gênero, você pode pegar coisas que não são comumente usadas lá e levar pra lá. E daí você faz algo diferente. Então, que nem tá na moda hoje em dia o Dark Fantasy. Por que o Dark Fantasy pegou? Porque o Dark Fantasy pega elementos de terror, leva pra fantasia, e daí você pega algo que foge da fantasia tradicional. Sim. E misturar gêneros é uma forma muito boa de você fazer isso. Não é tipo fazer uma mistureba de pegar os elementos a esmo, mas... Me puxou. Dark Fantasy foi uma coisa que fez eu comecei a ler mais fantasia. Sim. Eu lia mais terror. É o exemplo. Então, você vai pegando essas coisas de outros elementos e levando, isso vai enriquecendo o seu texto, vai fazendo ele se diferenciar dos outros textos E Dark Fantasy dentro é muito daquele bom. gênero. Eu gosto. Pegando alguns exemplos do Crônicas da Tormenta, que foi o último livro de Tormenta que eu participei. Tem o conto do João Vitor Teixeira, que é nosso amigo. Sim. E o conto dele se passa na cidade de Valkyria, que é a maior cidade do reinado, que é o grande império que tem em Arton, que é o mundo de Tormenta. E ele passa e é como se fosse uma história noir mafiosa passada lá. Então, Nossa, fantástico. você vai ter o submundo. Eu não esperaria ver. Vai ter a máfia, vai ter bordel, vai ter assassinato, investigação. Que é uma abordagem que até onde eu sei não tinha sido dada pra Tormenta antes. O que ele fez pra isso? Ele pegou elementos do noir e do romance detetive e das histórias de máfia e jogou na fantasia. Fantástico. E funcionou muito bem. É essa pegada que tem que ter. Porque se você for só ler fantasia, você só vai estar replicando o que todo mundo já fez no gênero e você vai fazer uma coisa cansada. Então, leiam coisas fora do gênero do seu gênero preferido. Você pode, inclusive, descobrir outras coisas que você gosta nesse processo. Então, isso é uma verdade. Porque eu li a Ordem Vermelha do Felipe Castilho. Uhum. E é meio Dark Fantasy. E aí eu li, porque eu não sou muito de ler fantasia. Eu leio uma fantasia porque no Papo de Autor eu conheci a galera e acabei começando a ler com eles. Mas um dos meus livros preferidos que eu li em 2021 foi O Adeus no Labirinto, da Kari. Porque tem muito Dark Fantasy no meio. A minha parte favorita de longe. Quando entrou nessa parte, eu falei, nossa, cara, dá pra misturar fantasia com terror muito bem. Ficou fantástico. Dá. E o Felipe Castilho também, nessa Ordem Vermelha, tem muita parte de terror, tem muita parte de suspense com a fantasia, não fica só na magia, fica mais na parte que tá acontecendo, aquele povo sendo subjugado. Então, quando você faz essa mistura e faz bem feito, né? Não adianta fazer. Você consegue pegar um cara, eu sou um cara que leio muito, Stephen King, eu já li uns 20, 30 livros de Stephen King, eu gosto muito de terror. Mas eu tô lendo Dark Fantasy por causa desses livros que eu peguei, foram bons. Foram ótimos livros, inclusive. Então, você consegue pegar um cara que tá fora do seu gênero, fora do seu nicho ali, trazer pra ele e ele vai ler, vai lançar outras coisas que o cara vai pegar pra ler. Então, são dicas valiosas, importantes. Levar a sério, acho que
principal delas. Agora, citando a grandiosa Ana Cristina Rodrigues. Senta e escreve essa caralha. É engraçado que às vezes a gente tá no grupo conversando com a Ana, e aí o pessoal começa a falar isso, né? Que tem um grupo no WhatsApp do Papo de Autor, depois eu deixo o link aqui. Aí o pessoal começa a falar, né? Eu tô com não sei o quê, eu tô com. Deu branco, eu não tô tendo ideia, não sei o quê. Aí aparece lá, Ana está digitando. Vai vir isso aí. Não precisa nem ler mais. Senta e escreve essa caralha. Obviamente, todo mundo vai ter um ritmo de escrita diferente. Sim. Todo mundo vai ter o seu próprio método de escrita. Mas, não... Em vez de você ficar sentado desenhando mapinha, escreve. Isso. Tem uma galera que fica viajando e montando o mundo, e montando raça, e montando não sei o quê, e montando não sei o quê, e montando não sei o quê, e montando, e criando o tataravô do personagem. E daí não escreve nada. Escreve essa caralha. Até pra você sentir como que é alguém tá lendo o seu texto, até pra você começar a receber feedback. E aceitem os feedbacks negativos, galera. Para de ficar debatendo com o leitor. A única vez que eu tenho muitas, pouquíssimas avaliações ruins. Desculpa. Sendo humilde, né? Mas as que eu tenho foram todas... Teve uma que eu procurei o autor, o cara que fez o comentário fui no Instagram, né? Fui ver se tinha no Scooby. Aí tinha a pessoa lá, eu adicionei a pessoa e falei assim, você fez uma crítica sobre o meu livro, que eu achei excelente, deu 3 estrelas, falou que eu usava muito como, ia fazer muita analogia na hora errada, não sei o quê. E que é uma verdade que eu cortei totalmente no Barba, não cortei totalmente, mas diminuí 40%, 50% no Barba, que foi o último que eu lancei. E eu mandei mensagem pra menina, falei, eu achei muito boa essa crítica, tem como você ler meu último livro? Eu te mando uma cópia de graça, tal, autografada. Tem como você ler o último livro só pra você ver se você sentiu essa diferença, que eu melhorei e tal. E aí a menina leu todos os livros e foi pontuando, não, dá pra ver que você foi tirando, melhorando. Aí eu peguei uma crítica negativa, que não foi nem uma crítica ruim, foi uma crítica sincera e verdadeira, tava toda certa. E a menina me ajudou nos outros livros. Agora você vê gente que vai lá e critica alguma coisa e aí o cara vai fazer. Eu acho assim, é normal você ficar chateado quando houve uma crítica negativa. Porque é o seu bebê. E eu, pessoalmente, lido melhor com gente que fica chateado quando ouve crítica negativa do que com gente que não se importa. Eu gosto de receber, porque eu sei que a maioria das vezes tá certo. Eu digo assim, no sentido de que eu quero que a pessoa... tenha vínculo emocional com o texto dela a ponto de ficar chateada que aquilo não cumpriu o requisito. Que procure melhorar, né? Que procure melhorar. Assim, eu quero que a pessoa tenha vínculo emocional com aquilo. Tem que ter. Então, se a pessoa só não liga, eu acho meio chato, porque fica, a pessoa não se importa. Mas uma coisa é você ficar, obviamente, chateado porque viu uma crítica negativa. Outra coisa é você fazer disso um drama, é você brigar com a pessoa. Até pra você defender um pouco uma coisa que não me incomoda. Tipo, não, mas eu fiz... Tipo, tem um limite que é saudável pra pessoa falar. Não, eu quis fazer tal coisa e tal. Porque, assim, normal. Você colocou um pouco de você naquilo. Agora, quando a pessoa fica puta, ou quando a pessoa briga, ou quando a pessoa chora, ou quando a pessoa faz drama, ou quando a pessoa horrorizada, daí eu acho insuportável. Tipo... Ouçam as críticas. Se elas forem boas, você nota. Se você achar que elas não são boas, você descarta. No grupo Papo de Autor, tem gente que coloca texto pra ser criticado lá. Aí tem você, que é editor de uma das maiores editoras do Brasil. A Karen, que já foi finalista do Prêmio Jabuti. A Ana Cristina, que é uma baita escritora. Eles de graça vão lá, vocês de graça vão lá e dão uma opinião pra pessoa, e a pessoa fica debatendo. Eu fico olhando lá e falo assim, a pessoa não sabe que se eles quisessem cobrar R$500 pra dar essa opinião, tava barato, e a pessoa não aproveita isso. A Ana, no grupo do WhatsApp do Papo de Autor, ela faz direto. O cara coloca uma sinopse lá e ela vai lá e escreve... Sim, sem correções, né? Perfeito o que ela coloca. E o cara fala, não sei o quê, não sei o quê. Eu falo, caramba, mano, a mulher é profissional no negócio. Os caras ficam... Eu acho que conversar pra entender a crítica... pra entender, sim. É uma coisa legal. Tipo, olha, mas e tal coisa? Mas eu acho que tal coisa. Mas você consegue sentir se a pessoa tá sendo agressiva ou não. Porque às vezes a pessoa só não entendeu a crítica. Sim. Mas você consegue entender se a pessoa tá sendo agressiva ou não no comentário que ela tá fazendo. Sim. E... Outra dica interessante, eu tô muito puto, na verdade, porque esses dias eu fiz um post no Twitter. E assim, eu tenho um passado muito barraqueiro que tá dormente nos últimos tempos, porque agora eu sou uma subcelebridade de terceiro escalão. E me vejam no site de fofocas, não, mentira. Eu sou uma subcelebridade de terceiro escalão, então eu tento me comportar um pouco mais
Mas a alma barraqueira tá aqui dentro. Eu preciso de meio convite para dentro dessa tamanca. E eu postei no Twitter que, assim... Sinais gráficos. As pessoas se confundem muito com sinais gráficos. E as pessoas confundem muito os textos que eu recebo hífen com meio traço com travessão. Hífen é aquele tracinho curtinho, travessão é aquele traço longo e meio traço é o que fica entre os dois. Mais ou menos. As pessoas confundem eles com muita frequência e quando as pessoas confundem hífen com travessão, dependendo do corretor de texto, do editor de texto que o editor ou o revisor vai usar, vai ser insuportável corrigir aquilo, porque a pessoa vai ter que fazer aquilo manualmente. Porque hífen tem vários usos na língua. E como o hífen tem vários usos na língua, não tem como só pegar selecionar tudo e trocar um pelo outro, porque senão você vai trocar coisas que não deviam ser trocadas. Sim, você vai colocar coisa errada. E eu falava assim, ó, gente, isso aqui é um hífen, isso aqui é um meio traço, isso aqui é um travessão. O meio traço só tem um uso na língua, que é fazer a ligação entre... fazer uma sequência. O começo e o final de uma sequência. Tipo 0, meio traço 10, de 0 a 10. E o travessão tem como função principal na língua você marcar mudança de voz, da voz ativa para voz passiva do texto. Então, tipo, você tá um texto na voz ativa para voz passiva, não. De terceira para... Qual que é o termo mesmo? Agora fugiu completamente. Eu acho que tem que ser pra primeira mesmo. Pra marcar que alguém vai falar alguma coisa. Pra marcar que algum corno vai falar alguma coisa. E... as pessoas usam às vezes como um substituto da vírgula para dar destaque a alguns termos. É um uso importado da gringa que dá pra usar. Eu não gosto de usar, porque às vezes as pessoas gostam de enfiar isso no meio de diálogo, deixa tudo muito confuso. Mas enfim. Deixa confuso mesmo. Mas enfim. E eu fiz o textinho, ó, gente. Esse aqui é um traço, esse aqui é um hífen, meio traço, travessão. O meio traço tem tal utilidade, não confundam um hífen com travessão. E você escreveu super na moral. Quando for mandar um texto pra uma editora, você vai passar vergonha. Por que Vinícius diz isso? Porque Vinícius foi a pessoa que fez isso e passou vergonha. Aí, as coisas aparecendo. Eu não digo isso de graça. Eu fui a pessoa que fez essa confusão e mandou um texto e levou um puxão de orelha. Fez esse erro e levou um puxão de orelha. Quando eu disse isso, eu nunca disse que eu iria recusar um texto que fez essa confusão. Mas, se você não é ninguém na fila do pão... Começa, né? Que é o caso de todo autor que está tentando começar, quanto mais profissional você parecer, mais chances tem de você passar a ser alguém na fila do pão. Se ninguém sabe quem você é, se você é muito famoso, se você é um youtuber com 10 milhões de seguidores, pode fazer o que você quiser. Escreveu um livro merda e o preparador de texto salvou o seu texto, beleza, você é muito conhecido, você financeiramente é viável e as pessoas vão te publicar. Isso não é justo, a vida não é justa. Esquece isso, gente. É uma briga também que eu vejo a galera brigando e falo, mas não é justo. A vida não é justa. Nunca foi, gente. Mas agora, se você não é ninguém, quanto mais profissional for o que você tá fazendo, mais chances tem de olharem pra você com carinho. Então, saber as normas básicas do português é uma coisa interessante de se saber. E uma galera ficou ofendidíssima de eu ter falado que se você confundir sinais básicos de pontuação da alfabetização básica do texto que você vai mandar para uma editora, você vai passar vergonha, mas você vai. Você pode não ser recusado por isso, você pode não ouvir nada do editor, mas a pessoa que vai ler aquilo vai fazer um... Nossa senhora. Não, e pode ser um ponto, são vários pontos que vão juntando. De repente aquilo ele vai diferenciar um livro do outro, vai saber. Sim. Ó, esse autor aqui é mais profissional que esse. Os dois livros são bons, iguais. Os dois livros são nota 9. Os dois livros podem ser publicados, mas esse cara aqui, dá pra ver que ele leva a escrita mais a sério que esse, corte. Não, e assim, uma coisa é você não saber. Que nem as pessoas confundem muito meio traço com travessão, porque quando você usa dois hífens seguidos no Word, ele corrige automaticamente pro meio traço. E como a gente não usa muito meio traço no português, as pessoas acham que é travessão porque é um traço mais longo. Só que assim, corrigir o meio traço não é difícil, porque a gente não usa meio traço para nada. Então é só, sei lá, não substituir por... E por travessão. E visualmente dá pra marcar bem que é um meio traço e não um hífen. Então não é uma coisa que atrapalha a leitura. Tem até algumas editoras que usam meio traço no lugar do travessão como padrão, porque acham mais bonito. Eu não gosto, mas enfim, paciência. Cada editora com seus gostos. Sim, eu acho estranho. Uh... Mas eu também acho estranho aspas no lugar de travessão, então...
Sim, mas isso aí é também vindo da gringa direto. Nossa, eu acho terrível. Tipo assim, eu não gosto, mas se eu estivesse trabalhando numa editora que usasse isso como padrão, eu não teria problema de fazer, porque é o padrão da editora. Paciência, a gente trabalha. A gente tá no trabalho, a gente obedece as ordens do trabalho. Eu leio a fala da pessoa no começo do livro como se ela estivesse pensando. Sim. Até eu... Nossa, a pessoa tá pensando... Mente. E uma galera ficou muito... Uma galera ficou... Ninguém chegou a me xingar, mas uma galera ficou bem frustrada. Mas os caras foram agressivos. Tipo, eu pago editor pra isso. Teve uns comentários Não, o que você falou, pago editor revisor pra isso. Que é assim, gente... Ninguém gosta de trabalhar com gente difícil. E quando a gente fala de gente difícil, a pessoa automaticamente pensa em alguém que é chato, alguém que é babaca. Só que se você vai trabalhar com alguém que você vai ter que corrigir o tempo todo, essa pessoa também é difícil. Não é difícil porque ela é difícil de se lidar, ela é difícil porque você tem que corrigir o tempo todo. Então, se você quer ter um espaço e você não é ninguém, se você quer o seu espaço ao sol e você está disputando esse espaço ao sol, quanto menos trabalho você der para as pessoas envolvidas, melhor. Com certeza. Não fique se degladiando para defender uma coisa que tá errada só porque você tá ofendido porque apontaram um erro que você faz. Como eu disse, eu aprendi isso levando um coice muito parecido com o coice que eu dei no Twitter. E paciência faz parte. Eu não sabia, agora eu sei. E agora que eu sei, eu tento não errar. E convenhamos também que não é uma coisa difícil de mudar, arrumar, né? É só trocar um sinal por outro. É só trocar um sinal por outro, né? Não é uma coisa super difícil. Eu entendo que o teclado que a gente usa no Brasil não tem a travessão. Eu uso Alt 0151. Acho que é 0151. Agora eu não lembro, eu tô acostumado a digitar na mão. Mas eu uso Alt 0151. Eu sou completamente imbecil pra usar atalho de qualquer coisa. Eu sou muito... uso atalhos pra essas coisas. Eu sou muito ruim pra usar atalho. O que eu faço? Eu troco por 3 hífens seguidos, daí eu vou lá substituir por 3 hífens, substituir por travessão. Funciona. Acabou. Talvez dê menos trabalho no final das contas do que... Eu também acho que dá menos trabalho, mas 055. tanta gente defendeu os atalhos que eu fiquei tipo... É costume, essas coisas é costume. Eu tenho costume de fazer isso. Eu só vou assumir a burrice, porque eu sou muito ruim de usar atalho. Eu uso até editor de imagem, eu faço tudo na mão, porque eu não consigo. Eu tenho uma limitação intelectual com o uso de atalhos. Isso. Então, assim... E foi uma coisa que eu fiquei muito chocado, na verdade, porque... É um pouco ode à mediocridade. Nossa, tipo... falou tudo. Eu não tenho que saber fazer isso porque alguém... Não, meu amigo, se você quer... Não é meu trabalho como escritor saber português. Porque o português é a sua ferramenta de trabalho. E nunca é uma pessoa que escreve bem que fala essas coisas. Aí você pega, não, eu vou ler. Então, me passa um texto seu aí. Aí o cara passa, você vai ler. Tá terrível o texto. Aí fala... Não, esse que é o pior. As pessoas que se frustram mais com o conselho de escrita costumam ser as pessoas que não escrevem bem. As pessoas que mais precisavam dos conselhos de escrita. Geralmente, quando você vê a pessoa que acata os conselhos de escrita com alegria, são pessoas que até por isso escrevem bem, porque elas vão corrigindo os seus erros na medida em que elas vão aceitando os conselhos. Esses conselhos são atalhos. De uma pessoa que já sofreu, o que você falou, você já sofreu por isso. Sim. As pessoas que levarem a sério não vão sofrer por isso, já cortou o caminho. Você não precisa passar a vergonha que eu passei. E assim, sorte minha que quem me deu puxão de orelha foi a Karen, que é minha amiga. Sim. Então, a Karen, ela me deu o puxão de orelha, mas ela é minha amiga, então ela já olhou pro meu trabalho com mais carinho do que um completo desconhecido olharia. Com certeza. Que também tem essa questão. Se o Valdir manda um texto todo cagado pra mim, isso não aconteceu. Não acho que isso vai acontecer. Espero que não foi, começa a piorar. Mas se o Valdir manda um texto todo cagado pra mim, eu conheço o Valdir. O Valdir é meu amigo. Eu já edito o Valdir. Eu posso chegar, Valdir, vem cá, vamos conversar. Não colou na arrepios. Não, tanto que todas as coisas que você falou pra mim, eu agatei e bola pra frente. Valdir, vem cá, vamos conversar. Que merda foi essa? Daí a gente senta e conversa e discute e a gente consegue arrumar um negócio juntos. Sim. Mas eu conheço o Valdir, eu tenho uma relação com o Valdir. O Valdir é meu amigo. O Valdir o Valdir é uma pessoa que lê textos meus antes de eu publicar, porque eu confio na opinião dele, porque nós temos uma relação. E devia terminar o seu último livro, inclusive. Ele manda as coisas, deixa a gente curioso, e a gente é errado de cobrar, viu, gente? Mas eu fico feliz que vocês fiquem curiosos, quer dizer que tá bom. Mas se é alguém que eu nunca vi na minha vida, eu não vou ter a mesma boa vontade que eu tenho com alguém com quem eu tenho uma relação. Porque essa pessoa não é ninguém pra mim. Sim. Eu não digo isso nem no sentido de arrogância, do tipo, essa pessoa... Não, eu tô dizendo que essa pessoa não existe na minha vida. Eu não sei quem essa pessoa é. Eu não tenho vínculo de nenhuma forma com essa pessoa. Então, caguei.
E tem muito editor que vai cortar por causa desse fim. Eu duvido que não. Eu não duvido que não também, não. Tem muito editor que vai cortar se você colocar aspas lá no cara de travessão. Tem que, cara... Pra você reinventar a roda, você tem que ser um cara que já sabe como que ela foi feita. Não dá pra você ficar simplesmente fazendo as coisas pra fazer, né? Outro conselho. Cuidado com o tempo verbal. Nossa, isso eu errei pra cara. Nossa, a Ana sofreu revisando o Flor de Sangue. Isso que eu já tinha arrumado, já tinha passado pelo revisor. Isso é uma das coisas que eu tenho que arrumar no texto do diretor. Eu tenho um problema grave. Eu tenho problema grave com o tempo verbal e com eu. Que eu coloco eu demais. Aí agora hoje eu dou um buscar no eu e vou trocando. Não é nem o que meu problema, é o eu. Nossa. Cuidado com mudança de tempo verbal. Esse é um erro que é. JM Trevisan, editor lendário de RPG brasileiro, editor da Jambô. Se o Trevisan pega um texto que muda de tempo verbal no meio do texto, o Trevisan deleta o texto. Ele não vai terminar de ler, ele não vai te corrigir, ele só vai abandonar o texto. Porque pra ele é um erro eliminatório. Assim como pra mim você descrever a porra da sua vila em 3 páginas no texto de 5. Se eu vejo que eu cheguei no terceiro parágrafo, a história não... Assim, se for um romance, tudo bem. Um romance tem espaço pra isso. Se você tem um conto de 3 páginas, eu cheguei no terceiro parágrafo e a história não começou, eu não vou continuar lendo. Isso é até importante. O Vini, junto com a Kari Wessner, eles fizeram a coletânea Curtos Fantásticos, que é uma das melhores coletâneas de curtos, de contos do Brasil. Tanto que foi finalista do Prêmio Leblanc 2 vezes seguidas. E eu tive a honra de participar de 2. E agora eu estou organizando, se passaram essa faixa para mim, pro Duda, pro Rock e pra Elisa. A gente está organizando o Curtos Fantásticos 3. É uma coletânea de contos curtos, de até 1000 palavras. E é uma coletânea muito, com muita visibilidade. A Jambô dá um espaço... A gente vai ver, né? Do 3 não dá pra ter certeza. Mas, por exemplo, no 1 foi a primeira vez que eu autografei um livro. Eles deram... A Jambô foi fantástica. Deu um espaço pra gente na diversão offline. A gente foi lá, lançou o livro. Foi o João. Fraga, que virou um amigo também de escrita. E é uma chance de você estar numa das maiores editoras do Brasil, nos maiores eventos. Porque o Curtos Fantásticos, todos, você pode ir em todos os stands da Jambô. Ele tá no espacinho dele lá. Então é um espaço que a Jambô dá para autores iniciantes. Tem os autores com mais tempo de estrada que estão lá, como a Ana. Mas assim, a Karen, você... eu agora? Vou me colocar aí. Mas... Como escritor, você publicou mais que eu já. Tem bastante coisa publicada. Sim. E aí... Então, é um espaço fantástico que a Jambô dá, esse Curtos Fantásticos. É muito bem feito. É um conto, é uma coletânea que é como se fosse um concurso, ele tem os finalistas e o conto vencedor. Esse conto vencedor é escolhido por uma banca de jurados fantástica. Então, só de você ter seu texto passando no nome desde o 1, do 2, agora do 3, que vai ter a Ana, vai ter a Poliana, vai ter a Karen. Um dos jurados é a Ana Lúcia Mereg. Isso. A Ana Lúcia Mereg, que foi a pessoa que nos derrotou todas as vezes no Leblanc. Isso, agora a gente vamos ver se agora... Se não pode vencê-lo, junte-se a eles. É isso. Os livros que a Ana participa da Camereg, né? Eu não sei, Mereg então, Mereg. Eu não sei, eu acho que... Eu só li o nome dela, eu nunca ouvi o nome dela. Ana Lúcia. Desculpa, Ana Lúcia. Desculpa. Ela deve estar acostumada. E aí, mas a Ana Lúcia, a gente pode falar Ana porque tem a Ana Cristina, né? E aí, que é conto de 1000 palavras. Eu vou colocar o edital aqui para vocês participarem, tentarem participar. Então, conto de 1000 palavras é uma oportunidade gigante para quem quer participar. E eu vou pedir pro Vini dicas para quem vai escrever um conto curto de 1000 palavras, é um conto rápido, que tem que prender o leitor ali, tem que contar uma história. Como que é? Qual que é a dica para um conto rápido? Vamos lá, dicas de conto rápido. Deixa eu voltar pro Vini do Papo de Autor. Porque eu dei muita dica disso naquela época. Muita. Primeiro, se você vai contar um conto curto, conte uma história curta. Pode parecer uma dica besta, mas muita gente tropeçou exatamente nisso. A pessoa tentou contar uma coisa que não cabia em 1000 palavras. Então, pense numa história que seja muito curta. O conto do Valdir, que foi finalista do primeiro livro, era uma carta de um psicopata falando porque ele cometeu os crimes que cometeu, e depois um parágrafo explicando o que os policiais viram quando entraram na casa dele. Eu gosto muito desse conto. Era só isso, era só uma carta e a conclusão no final. O meu conto do primeiro foi um diálogo. O conto da Karen do primeiro... Qual foi a Karen do primeiro? Foi da Vampira? Foi da Vampira. Foi da Vampira. A gente acabou de dar spoiler do conto. Mas enfim. É verdade, não vai spoiler. O conto da Karen é um conto... Conte uma história. É uma menina perdida na floresta que encontra pessoas na floresta.
conte histórias curtas. Uma forma fácil de você contar quão grande vai ser essa história é limitando o número de personagens. Num conto desse tamanho, no máximo 2 personagens é o ideal. Se você for muito bom, você consegue colocar mais personagens do que isso. Mas quanto mais personagens você pôr, mais difícil vai ser você equilibrar essa história. Que vão ser rasos, né? E vão ser rasos. Não vai ter como não ser raso. Muito personagem no conto. Então, assim, o ideal é que seja um personagem. O conto do Valdir tinha um personagem. O meu conto tinha um personagem. Tinha outro personagem que interagia com o personagem protagonista, mas ele tava lá mais como... Ele não existia muito. O conto do Valdir tinha um personagem, o conto da Karen tinha um personagem. O conto do Wesley tinha muitos personagens, mas o Wesley é surtado. Mas assim... Muito bom também o conto do Wesley. Controle o número de personagens. Pense numa história que você consiga contar em 1000 palavras. Não pense numa história que vai precisar de muito mais do que isso pra ser contado. São 1000 palavras, não são 1001 palavras. 1001 palavras. Máximo 1000. Pensa o seguinte... Como é um conto muito curto, provavelmente você vai conseguir destacar só um aspecto do seu texto. Então, ou você vai destacar um world building, ou você vai destacar o psicológico do personagem, ou você vai destacar uma ambientação, ou você vai destacar a ação. Você provavelmente não vai conseguir trabalhar mais de que um elemento. Então, escolhe o que você quer representar e represente isso com maestria, em vez de você ficar tentando fazer uma coisa muito complexa. Pegando de novo, o conto do Valdir era basicamente um thriller psicológico, porque você estava entrando na mente do psicopata. Sim. Então você só tinha lá... A única coisa que tinha no conto do Valdir era o aspecto psicológico do protagonista. Eu gosto disso. O conto da Karen era um conto de ação, porque você não tinha nada do psicológico do personagem, mas você estava assim, enxergando o que estava acontecendo. Você não ia além do que estava sendo mostrado visualmente, entre aspas, dentro daquele conto. O meu conto era um diálogo interno. Então você não tinha mais nada fora do diálogo interno. Tanto que eu nunca descrevi a mulher, eu nunca descrevi a sala onde ela estava, eu nunca descrevi nada. Só a única coisa que ele descreveu é o que ela estava pensando. Essas dicas que o Vini tá dando, ele tá dando e tá provando que as dicas funcionam, porque são os contos que estão na coletânea. Então, assim... É só matar a cobra e mostrar o pau. Considere que você vai ter que... É um texto curto, você vai ter que fazer cortes. Veja o que vai ser cortado do texto. Não vai ter como você trabalhar todos os elementos do texto literário nisso. Você vai ter que focar em algumas poucas coisas. Você vai ter que contar uma história curta. Um final surpreendente ajuda muito nos contos. É discutível ou não se o conto obrigatoriamente tem que ter um final surpreendente, mas ter um final surpreendente dá um punch diferente na história, que pode fazer com que... Assim, escrever uma história só ao redor de um plot twist também não é muito legal. Mas... o final ser muito forte é uma coisa que ajuda muito um conto. Então, pense num final que seja forte. O que mais que eu posso dar de dica? Faça pessoas em cujo gosto você confia lerem aquilo. Leia o edital. Lê o edital inteiro. Obedeça as regras do edital. Uma coisa que as pessoas não sabem. Mas o edital fala pra usar a fonte tamanho tal e paginar, não sei o quê. O que isso influencia? Influencia que a gente sabe se você leu o edital. E se a gente vê que você não leu o edital, a gente já sabe que não pode esperar muito daquilo. Não pode esperar. Se a pessoa não tá seguindo regra ali, imagina quando vier um editor e falar que tem que fazer tal coisa, o cara não vai querer seguir. Uma coisa que eu ouvi uma vez de um editor que eu respeito muito, que eu não sei se eu posso falar ou não em público, então eu não vou falar quem que é. Mas não queremos trabalhar com quem não consegue seguir orientações simples. Quem quer? Então, assim, eu tive um problema desse com um conto esses dias, que uma pessoa mandou um conto, o conto quebrava algumas... Era muito bem escrito, mas quebrava algumas regras que tinha para publicação. Eu mandei mensagem pro autor e falei assim, olha, o conto tá legal, mas tem que mexer coisas nele. E a pessoa ficou discutindo para não mexer aquelas coisas. E eu pensei, mano, tava na regra. A gente já tá te dando outra chance. É isso que eu ia falar. Você já fez o que é anormal de ser feito. Porque a maioria das vezes o editor fala, cara, cortou, tchau, próximo. Tem um monte de gente você já furou a regra. Daí a gente vai te dar outra chance. Daí você fica falando, não, mas eu quis ser ousado. Tá, não é hora de ser ousado. A gente tá te dando uma orientação simples. Siga a orientação simples. Não era uma orientação absurda, era uma orientação bem razoável. Siga Ninguém quer trabalhar com quem não é capaz de seguir uma
uma orientação Não, simples. isso serve pra tudo. Sim, serve pra Não é tudo. só na É que nem chegar pro Valdir, que trabalha no estúdio da Globo, e falar: Ah, Valdir, essa iluminação tá estranha no vídeo. O Valdir falar: Tá. Eu quero mudar o padrão da empresa. Ou quer mudar para o Dias, ou da Dijon falar: Tá. E tipo, sei lá, fazer um lanche. Os caras tá maluco, tem que seguir, cara. Tem algum... Até porque é um bom exemplo, porque tem, no caso da emissora, a identidade visual, que é levada muito a sério, e na casa da editora tem a edital, que é a diretriz da editora, né? Então você tem que seguir, porque a editora trabalha com aqueles conceitos ali, né? E assim, no final das contas, essa questão da orientação simples. Não é nenhuma questão de você não pensar no que você está fazendo, mas é que muitas vezes essas orientações simples são coisas que são inócuas. Inócuas no sentido de que não é uma coisa que vai ofender a sua moral e seu costume ir lá e falar. Não, são coisas assim, tipo, olha, ajusta um pouco isso aqui, ajusta um pouco aquilo ali. Tira esse elemento, porque esse elemento não dá. Tem um texto do Valdir mesmo, que eu cortei do blog esses dias, porque o Valdir escreveu um texto muito bom, mas eu pensei, esse texto vai dar problema. Não porque ele seja ruim, mas porque... Eu entendi o que... Não, eu sei que você entendeu. Porque tocava nos assuntos meio complicados. Eu sei que você entendeu, mas, tipo, pra pessoa que tá assistindo entender. Era um texto... A geração do Twitter tem uma dificuldade muito grande de interpretar texto. E o que eu acho muito engraçado é que algumas pessoas consigam interpretar tão mal textos tão curtos. Não, é impressionante. Eu também acho impressionante isso. Textos tão curtos. Nossa. E o Twitter deixa as pessoas numa vibe do tipo, que nem aquele meme do tipo, eu gosto de panquecas. Então você não gosta de waffles? Não, eu só disse que eu não gosto de panquecas. Tem nada a ver uma coisa com a outra. O texto do Valdir, ele era um texto bom, era um texto bem escrito, era um texto corajoso, mas ele ia dar problema. E, assim, não quero problema pra gente, não quero problema pro Valdir, não quero problema pra ninguém. Deu se tem lá, Valdir, não dá pra publicar isso por causa disso. Ou entendi o que você quis fazer, tá bem feito, mas as pessoas são boas. E aí eu fui lá e escrevi outro texto. Escrevi outro texto. Simples. E assim, aquilo que eu falei, não é uma coisa que vai ofender a moral, não vai ofender. O Valdir não vai fazer o Valdir ter que se vender pro sei lá, pro capitalismo, sei lá por quem estaria se vendendo nesse caso. Não, assim, bonito é simples, olha, isso... Não é o lugar. Não mexe nesse vespeiro. Não mexe aí. Não mexe nesse vespeiro. Talvez no futuro, agora não é hora. Talvez no futuro. Mas é assim, então essas coisas vão acontecer. E as pessoas têm que entender que o editor e o revisor e o preparador de texto não são seus inimigos. Parte da minha função como editor é não deixar os meus autores passarem vergonha. Isso é importante. A Ana tirou umas coisas do Flor de Sangue que teria me dado problema. Sim. E depois eu fui falar com ela, falou, pô, obrigado, porque na época eu fiquei até meio assim, eu fiz, né, o que ela falou. Só que fiquei meio assim, porque eu falei, pô, mas eu acho uma coisa tão comum, e depois de acho que uns 6 meses, um livro com um problema parecido com o meu, deu um bafafá. Aí eu fui falar com ela, nossa, você me salvou, hein? Ela falou assim, o seu não tava nesse nível, o cara escreveu, mas tinha gente que podia ligar. Bom, ela me salvou. Ia dar problema o texto. Aquela parte do texto, não o livro em si. Mas aquela parte do texto poderia ter dado problema. E ela previu, e 6 meses depois a previsão dela se concretizou em outro livro. E é o mesmo caso que aconteceu aí. Sim, parte das coisas, parte da minha função como editor, parte da função de um bom revisor, de um bom preparador, é não deixar o autor passar vergonha. A gente não quer que você sofra uma humilhação pública. O que também serve para outro conselho. Se você mandou um texto e o editor falou que tá bom, o texto tá bom. Porque o editor não quer que você passe vergonha, ele não ganha nada com isso. Eu confio. Não, se o texto for assim, isso é muito comum com o autor que é inseguro, tipo, mas não sei o quê. Manda um texto, mas não sei, eu não sou bom. Amigo, eu não tenho pra que perder o tempo da minha vida pra vir aqui falar com você pra te pedir um texto, porque eu acho que o seu texto é ruim. Eu não ganho absolutamente... Só vai dar mais trabalho pra você, inclusive. Nada com isso. Então, se eu falei que o texto é bom, manda o texto. Se o texto não puxar 100%, a gente sempre trabalha junto. Não tem... Também é o trabalho sentar com você e trabalhar esse texto. Não é nada que tá saindo do que eu tenho que fazer. E geralmente, quando a gente vai falar com o autor, vamos fazer tal coisa, a gente já tem uma noção de se a gente vai ter muito ou pouco trabalho com aquele autor em termos de... Se a gente já leu algo dele, a gente sabe se vai dar dor de cabeça ou se não vai. E se a gente tá indo atrás sabendo a dor de cabeça, porque a gente acredita que a dor de cabeça vale a pena. Então, assim, aceita quando a pessoa elogiar o seu trabalho. Também não é problema isso.
Que mais que eu posso dar de dica em relação à escrita? Talvez nem só por curtos fantásticos, mas... Por curto as contas, as dicas já foram excelentes. Já quem estiver assistindo aí, eu vou fazer um corte, vou colocar lá no grupo lá as dicas, porque foram dicas importantes que vão ajudar quem está escrevendo. E quem nunca lançou nada, eu acho uma coletânea de contos a melhor maneira de você entrar nesse mercado. É a maneira mais fácil de você conseguir ter um livro impresso, é a maneira mais fácil de você conseguir ser lido por outras pessoas, porque com certeza ali no Curso Fantástico, 20, no mínimo, né? Muito mais, né, que a gente sabe. Mas no mínimo 20, 30 pessoas vai ler seu texto ali, vai ler com vontade, vai querer entender seu texto. Você vai fazer amizade com um monte de gente e você vai ter seu livro numa das maiores, no caso da Curso Fantástico, numa das maiores editoras do Brasil. Então é um bom começo. Não, isso é uma coisa. Coletânea raramente dá dinheiro. Não, dinheiro esquece. Ninguém participa de coletânea pra dar dinheiro. É. O que a coletânea dá pra você é espaço no mercado que depois você usa pra transformar isso em dinheiro. É parte do... São as etapas do processo. Sim. Mas agora outra dica, que é uma dica mais de saúde mental, é menos uma bronca. A pessoa que fez a sua crítica, a crítica ao seu texto, sabe do que tá falando? A pessoa que fez a crítica ao seu texto é relevante naquilo? Não. Então... Talvez seja só... Ignora. Leve em consideração que às vezes é gosto. Leve em consideração... Teve texto meu que sofreu críticas opostas. Teve um texto meu que eu postei pra uma pessoa... que era poeta e que venceu concurso de poesia, que achou o texto muito complexo e não entendeu o que eu quis dizer. E eu postei esse texto para outra pessoa, que é um jornalista, hoje em dia muito famoso. Não vou entregar, mas que me deu aula. E ele falou, achei seu texto muito, muito simples e muito pouco sutil. Caramba, completamente diferente. Críticas totalmente opostas. Mas se você for no Cativeiro do Medo, que é o livro que eu tenho na Amazon, é uma embaixo da outra. É engraçado, que tem uma que é uma 4 estrelas, falou assim, eu gostei, mas achei muito curto. A ideia é muito boa, mas o livro tinha que ser mais longo, mais específico, blá, blá, blá. Aí de baixo eu falei assim, adorei, uma história curta como deveria ser. Aí você fala, é gosto, cara. Tem coisa que é gosto. Ou senão, tipo, é um completo idiota que não sabe o que tá falando. Se for um completo idiota que não sabe o que tá falando, você só entra por um ouvido, não perca o sono com isso à noite. Teve uma vez que eu tava... Um rapaz do grupo, o John Elton, ele tava vendo... Ele passou por um cara que fazia uma stream da Twitch pra ler contos e fazer crítica literária. Ele não era péssimo escritor, mas enfim. Que é o que acontece. Que acontece geralmente. Ele pegou Curtos e Fantásticos e começou a fazer análise dos contos do Curtos e Fantásticos. E ele destruiu o meu conto. Destruiu o meu conto. Destruiu assim, até não sobrar nada. Ele pulverizou o meu conto. Só que assim, tudo que ele falou do meu conto era meio que... Não era nada profundo. Não, assim, eram críticas meio bestas. Você leu o conto do Curso Nuno? Ele falou que a minha linguagem era pretensiosa. Não era uma linguagem simples. Ele falou que não acontecia nada, era uma ação interna, não era pra acontecer nada mesmo, porque era só personagem pensando. Não acontecia nada. Ele falou, eu achei chato porque não acontece nada e você fica repetindo as coisas. Eu não tava repetindo as coisas. Nossa, mas esse tipo de comentário eu achei chato. Por que você achou chato? Eu achei que você usou uma linguagem pretensiosa, tinha que ser uma linguagem mais simples. A linguagem não tava complexa. O rapaz era formado em letras, talvez ele tivesse ter estudado mais. Eu achei que você fica dando muita volta. Eu não dei volta, achei 1000 palavras, eu não tinha espaço pra dar volta. Como você dá uma volta em 1000 palavras? Explica aí. Eu não tinha muito espaço pra dar volta. É que era um texto que se passava lentamente do personagem, então não tinha ação, tinha só fluxo de pensamento. Aí eu repeti algumas ideias ao longo do texto, porque eu tava fazendo comentário sobre sexismo, e eu tinha que repetir as ideias sexistas que estavam presas na mente da personagem. E assim, o cara, especificamente esse cara, não entendeu o texto. Talvez porque o que eu escrevi não seja do gosto dele. Talvez... O que acontece, né? Ainda mais no Curso Fantástico, que são gêneros completamente diferentes. Vai ter terror, vai ter ação, vai ter comédia. Não, talvez isso. Talvez o personagem dele era um personagem que faz comentários maldosos sobre os textos das pessoas. Então, talvez ele tenha se perdido no texto porque ele tenha... Porque... Não, eu acho que realmente não gostou. Mas ele pode ter, já abrir os textos disposto a não gostar pra poder... Pra fazer o texto, né? Pra poder alimentar o personagem dele. Tem essa possibilidade. A crítica dele, tudo que ele falou pra eu tirar do texto, tiraria exatamente a proposta do texto. E assim, então assim, se a pessoa
Eu não vou perder o sono à noite. Eu nem fui ver quando a galera comentou que você falei, não tenho nada pra acrescentar. Ah, eu achei assim, foi engraçado. Eu fiquei feliz com a forma como eu consegui lidar com aquilo, porque eu realmente Isso é importante. não dei muita moral pra situação. Eu achei muito cruel o que ele falou de algumas pessoas. Tem alguns comentários que ele fez sobre alguns dos escritores que eu achei excessivamente cruéis. Mas assim, tipo, não era nada de. A pessoa falou, sua linguagem é pretensiosa. Não é, minha linguagem é simples. Não tem nada de mais nos. Eu não uso nada demais nos termos que eu uso. Quem vê pensa que o José de Alencar tá escrevendo. Ele achou o texto da Karen pretensioso também. E que é tudo simples de ler, não era nada de muito. Talvez ele quis atacar porque sabia que vocês tinham um nome já no mercado. Não, eu nem sabia quem que a gente era. Ele só que tava. Assim, ele queria ler uma coisa muito simples. E tudo bem, eu entendo as pessoas quererem ler algo bem simples. Boa parte dos leitores quer ler algo bem simples, bem direto. É um estilo válido desse texto. Mas assim, quando alguém acha que algo que eu escrevi usou um linguajar muito rebuscado, eu fico meio preocupado, porque o meu linguajar não é rebuscado. Não faz sentido nenhum. O meu linguajar é bem simples, na verdade. Eu posso dar uma outra palavra grande, mas é porque, sei lá, eu li alguns livrinhos. E nem foram tantos assim, eu devia ler mais. Então, assim, foi uma coisa que aconteceu. Eu não vou perder o sono por causa dele, eu mudar o estilo, porque esse rapaz, que eu não sei quem é, fez esse comentário. Assim como você deve ter recebido muitos comentários dos seus textos, que você leu e falou assim, mano, essa pessoa tá viajando. Isso aqui não... Por sorte, a maioria das críticas que eu recebi, eu vi um fundo ali. Mas tem umas críticas mesmo que não faz muito sentido. E tem gente que elogia pra caramba e dá nota 3. Eu não entendi, cara. Nossa, adorei. Nossa, adorei, nota 2. É assim, aí você vai ver. Aí teve uma menina lá que é a única 2 que tem no Cativeiro do Medo, que ela fala assim, nossa, adorei, li até o final, só achei que tem alguma... que foi aquele até que eu comentei o negócio dos índios, que eu comentei no Twitter, porque tem uma tribo no Cativeiro do Medo, é até meio spoiler, mas não é uma tribo, não é uma canibal, não é nada. A tribo acredita que a morte vem de um jeito, buscar as pessoas. E aquela morte, que vem de um jeito, eles arrumaram um jeito de enganar ela, de fazer ela não conseguir pegar quem ela quer pegar. E aí o protagonista usa isso. Então, tipo assim, não é uma tribo malvada, não é uma tribo que come gente, nada. É só uma tribo que acredita na morte de uma maneira... Aí ela falou assim, acho que usou o pessoal indígena como todo mundo usa, de forma pejorativa, usando clichê do coisa. Eu falei, nossa, mas eu nem falei da tribo. Mas mesmo assim, eu falei com algumas pessoas, eu falei, vocês acham que tem alguma coisa a ver? Não, você fez uma discussão bem saudável sobre isso no Twitter. E assim, eu não li o livro, então eu não sei o que você fez no livro. Mas eu entendi a crítica da menina, eu acho que tem um ponto ali que é válido no sentido de que você... pegou alguns clichês de como os índios são representados e aplicou ali, e assim, esses clichês, infelizmente, como boa parte dos clichês tem uma carga de preconceito, mas isso não quer dizer que você tenha sido preconceituoso ou algo assim, tem uma distância muito grande entre a pessoa reproduzir uma coisa que ela viu e a pessoa odiar os índios. Ou odiar os gays, ou... Mas eu nem falo, nada das tribos, não. É só mesmo... A parte da tribo é essa que ela acredita que a morte pode ser enganada. É mais ou menos isso. Não, se o que tinha no livro era só isso, que a morte pode ser enganada, então... É que eu falei, eu não li o livro, então não posso fazer uma crítica ao que o Valdir escreveu. Mas se era só isso, também não tem nada demais. Não era uma tribo ruim, a tribo não botou fogo em ninguém, não atacou ninguém, era só isso. Ela só acreditava que as coisas funcionavam de um jeito X. E, Vini, queria saber das suas obras, cara. Tanto de tradução, quanto de seus contos lançados, seus livros, como que tá andando. E pra você falar um pouquinho como foi esse processo e falar um pouquinho delas. Eu tenho aqui o Alice. Tá ali em cima, ó. Deixa eu pegar. Achei. Alice no País dos Pesadelos. Muito bom. Odiei o Vini por muitas semanas. Nossa, tem que odiar o Jonathan Gurin, não tem nada a ver com isso. Não... mas eu coloquei a culpa em você o tempo todo. Só traduziu o jogo. Desculpa a seriedade. Mas conseguiu ganhar? Não consegui. Morri 6 vezes. Morri 6 vezes e cansei. Basicamente é o seguinte, minhas obras. Como tradutor, eu traduzi alguns livros-jogos para Jambô. Traduzi principalmente livros-jogos. Então, eu traduzi O Porto do Perigo. Eu tenho o Porto do Perigo também. Tá em algum canto aqui. O Talismã da Morte
e A Lenda de Zagor, da linha Fighting Fantasy. Esse não tem. E eu traduzi Alice no País dos Pesadelos, que é o filho preferido, porque foi o filho que me deu uma dor de cabeça. Você colocou uma foto da menina vestida de Alice com ele no Instagram, né? Ah, não foi a Priscila, Não, mas... foi a Priscila? Foi a Priscila. Ficou muito bom. Muito legal. Mas, assim, foi o filho mais difícil, porque tem muitas poesias do Lewis Carroll, que tem dois problemas muito grandes em traduzir poesia. 3 problemas grandes em traduzir Lewis Carroll, poesia do Lewis Carroll. Um é poesia. 2, o cara veio no século XVIII. 3, Somou 2 coisas ele trabalha com nonsense. Nossa. Então, boa parte das poesias dele trabalha com palavras inventadas, que não significam nada. Nossa senhora. E aí? Não, Cara, que complexo, velho. não, então, eu tomei do cu. É isso, né? Mas aí eu fui Caramba. ler alguns artigos acadêmicos que tentavam explicar o processo criativo dele, para tentar entender qual que era a lógica dele na criação das palavras, até porque as palavras que não significavam nada. Cada vez que perguntavam para ele o que significava, ele dava uma resposta diferente. Já devia ser de propósito. Sim, é de propósito. O Jabberwock, que é uma poesia famosa dele, que fica Jaguadarte em português. É engraçado isso, porque a forma de você entender o termo Jabberwock seria algo do tipo um monstro feito de verborragia. Nossa. Então, pelo que eu entendi, eram para ser palavras que parecem palavras eruditas complexas. Então, Nossa. era feito para não ser entendido, para a pessoa ler aquilo e falar assim, eu sou burro e não entendi isso. Essa era Cara, a vibe. que Então, fantástico, né, cara? Isso. Que coisa fantástica o cara jogar isso dentro do livro, né? Fala sério, velho. foi a lógica que eu entendi. Não, Pode, mas é muito boa. Pode não ter sido isso, mas foi o que eu entendi do conto dele. Então, eu tentei criar palavras a partir de outras palavras que passavam o sentimento que as palavras originais passavam e as ideias que elas passavam no não sentido delas, mas que parecessem palavras reais. Uma coisa que eu não gosto muito das traduções de Jabberwock é que muitas vezes as palavras são claramente palavras inventadas, são palavras que não parecem palavras de verdade. Eu queria que parecessem palavras que a pessoa lesse e não entendesse porque a pessoa precisava olhar o dicionário. Se tivesse não porque... alguma, tipo, assim, da criação da palavra ali, tivesse um sentido, né? Sim, eu queria que fossem palavras de verdade, mesmo que fossem palavras que a pessoa não entendesse. Daí, a partir dessa lógica, eu fui traduzindo, mas daí tinha também os... Tem 2 exemplos que eu gosto muito, que me deram muita dor de cabeça. É um livro baseado ali no País das Maravilhas, então tem as cartas de baralho que cuidam do Jardim da Rainha. Sim. Em português, o naipe de espadas é espadas, é uma espada. Em inglês, o naipe de espadas é spade, que é pá. Nossa. E E ele deve fazer um monte de piada sobre isso aí. as cartas de baralho estavam no jardim, jardinando com spades, que são pás. E uma das armas que você podia pegar no livro era uma pá que você roubava de uma dessas cartas. Nossa, não tem como colocar no contexto. Como que você fez? Eu tô também em facão de poda. Ah, Mas assim, é um salto grande, Nossa, porque grande. onde eu não acho que foi uma solução. não tinha como ser espada, porque o cara tava cavando. Tava cavando com aquilo lá. E Era não tem porque difícil, hein? não tem porque os jardineiros andarem com espadas por aí. Não. Talvez queriam aqui no Brasil alguma coisa do tipo, mas Não tem dá. como. Não tem como. Então eu transformei num de poda, que é uma coisa que parece mais ou menos com uma espada. Mas assim, não é uma solução que eu fiquei totalmente Então, mas era uma encruzilhada isso aí, satisfeito. porque Mas era o tipo de coisa que não tinha muito pra onde não correr. tinha muito mesmo. Outro exemplo que eu gosto muito é que tem umas criaturas do Alice original que são misturas de nomes de várias coisas, que nem o Rock, Horse and Fly. Rock, Horse e Fly. Rock Horse é cavalinho de balanço. O Fly é mosca e Horsefly é um tipo de mosca. Então ele pegou Rock, Horse e Então ele fez uma Fly. jogadinha já ali. Então, tipo, um cavalo de balanço mosca. Esse aí foi fácil até de traduzir, mas tinha um que foi o que deu mais trabalho, que foi o Snapdragonfly. Snapdragon é o nome de um jogo que os ingleses jogavam no século XVIII, que eles pegavam pudim. Eu não lembro dos detalhes mais, porque faz tempo que eu li sobre isso. Era um jogo totalmente idiota, nem deu trabalho de lembrar. Pudim mesmo? Um pudim, tacavam conhaque no pudim, tacavam fogo no pudim e tinha que fazer alguma coisa com esse pudim pegando fogo. É super saudável. Gostei. Não lembro qual que eram os detalhes. E Dragonfly é libélula. Então o Snapdragonfly era pra ser uma mistura de pudim flamejante com libélula.
Nossa senhora. E o desenho parece? O desenho aparece e o monstro joga pudim em você. Então... Pegando fogo, né? Oi? Pegando fogo. Pegando fogo. Eu acho que é isso, porque faz tempo que eu traduzi o livro. Mas tem esse monstro, daí como é que você traduz um jogo que não existe em português? Que não faz sentido pro brasileiro, porque isso não é um inglês do século XVIII que fica botando fogo enquanto que não devia pôr fogo. E a piada com libela, que no português, libela não passa nem um pouquinho por mosca, porque Dragonfly literalmente seria tipo dragão-mosca, mosca-dragão. Sim. Não passa nem um pouquinho por mosca. Aí foi acho que foi a última coisa que eu traduzi do livro, na verdade, foi esse nome. Que eu fiquei... Essa eu gostei da solução, que eu chamei de flambélula. Gostei. É verdade. De flan... Lá pro meio, né? de Excelente. flan, libela e flan também de flambar. Sim, ficou ótimo mesmo. O pão borleta. Eu não sabia do contexto, né? Mas agora ficou muito melhor o nome. O pão borleta. Borboleta. Porque tinha outro monstro que era o bread and butterfly. Bread and butter, pão com manteiga. Butterfly, borboleta. E a piada é que a manteiga é em inglês, né? Butterfly. Butterfly, né? Eu chamei de pão borleta. Borboleta, bom também. E assim, foi difícil. Nossa, complexo. Pra quem quer trabalhar como tradução de livro, olha aí, complexo demais. Não, e assim, os livros jogos que eu traduzi, os outros, os da série Fast and Furious, eles são muito facinhos de traduzir, não tem nada demais. O primeiro livro tinha uma piada que eu fiquei lendo, eu não consegui traduzir de jeito nenhum, porque eu não entendi a piada. Eu tava jogando LOL com um amigo, eu fui reclamar da tradução pra ele, assim, tem tal coisa que eu tenho que traduzir. Como que é? Dangles and Daggles. Tá. Entendi. Porque as piadas dos Archipelados são todas meio bobinhas. E como era o primeiro livro que eu tava traduzindo, não tinha sacado ainda qual que era a lógica das piadas, eu tava colocando um monte de pensamento naquilo. Assim, daí eu só peguei e coloquei a pronúncia em português de Dangles and Daggles pra pessoa... Se liga. Pra pessoa entender a piada quando ela lesse em voz alta, em vez de deixar a pronúncia em inglês. Sim. Então, assim, é outra pegada. E era um livro bem simplesinho de traduzir, isso aí foi mais difícil. De literatura, eu tenho um conto no Curtos e Fantásticos do volume 1 e no volume 2. No volume 1 é Como Nascem as Bruxas. No volume 2 é Amor em Hiperlinks, que é um conto muito romântico, muito fofinho. É mesmo. Você leu esse conto? Li. E você vai fazer, vai ser convidado do Curto 3. E eu tô com o lado do Curto 3, e como eu fiz um conto de fantasia no primeiro, um pouco Dark Fantasy, na real. De amor no segundo. E um conto de ficção científica no segundo, agora eu quero fazer um conto de terror. Muito bom. Gostei já. Eu tenho que pensar em como fazer. Na revista... esqueci o nome da revista agora. A revista de D&D que o João Vitor ajuda a produzir. Talk Defense. O Doc Defensor teve uma edição especial com contos. E eu fiz um conto cujo nome eu esqueci. Eu tenho um conto também. Eu tenho um conto que é de um caçador de monstros. E a linguagem que esse caçador fala, traduzida para o português, parece cantado. Então, o conto todo é escrito normal, né? Mas é como se fosse uma rima o tempo todo, como se fosse cantada. Eu tentei fazer como se fosse a tradução cantada, que foi difícil fazer, mas ficou legal. Não. É difícil mesmo. Difícil. Não sei se ficou do jeito que eu queria, mas ficou bom. Publicou, pelo menos. Esse meu conto é de um rapaz que entra numa mansão, numa vila dele, num mundo de fantasia, que tem várias estátuas muito parecidas com pessoas do vilarejo que sumiram. Mas eu esqueci o nome da... Acho que era o Salão Eu das li. Estátuas. Você me mandou esse conto? Acho que eu mandei. Eu não vou falar o spoiler, não, mas você me mandou sim. Que eu não vou, se eu falar sobre o que é spoiler na hora, né? Sim. Mas eu acho que eu te mandei esse conto porque eu queria que ele tivesse uma pinceladinha de terror, daí eu mandei Não, pro você me mandou com certeza. Daí eu mandei pro meu especialista em Mandou, terror. Mandou pra quem mas mandou. Mandou sim, porque eu lembro que o rapaz encontra alguém que ele gostava, né? Sim. Eu lembro. Eu não vou dar mais detalhes, porque se alguém quiser ler, mas eu lembro sim. Aí não lembro o nome desse conto. É muito bom esse conto seu. Eu acho que foi o que eu mais gostei, não sei se é porque é mais puxado. Mas eu gosto muito desse conto, eu achei esse Foi o conto que eu mais muito gostei bom. de todos os seus que eu li, foi o que eu mais Eu acho gostei. esse conto muito bom, mas eu não lembro dele. Eu lembro, tanto que eu lembro. E faz tempo, hein? A Toque Defensa aqui 1 ano já, né? Uhum. Eu lembro dele. Não, e você me mandou antes de mandar pra Toque Defensa. Sim. Então, assim, tem o conto Como Nascem as Bruxas, do Curtos Fantásticos 1, Amor em É Película, bom. do Curtos Fantásticos 2, que também gosto muito, acho ele engraçado. É bom. O Esse seu aí do coisa foi o que eu mais gostei mesmo. o do Doc Defenders. Aí tem o conto Chip do Conhecimento, que saiu na coletânea Cromossomos, que era de artistas LGBTQIA+,
do Mato Grosso do Sul. Pra quem não sabe, eu sou viado e sou mato-grossense. Esse aí eu não li. Mas eu ia querer pegar um com você. Eu tenho umas cópias lá em casa. Então você separa. Esse conto é um conto super antigo, que a Karen tinha gostado muito de escrever esse conto. Esse foi o conto que teve as opiniões divergentes. Eu vou falar. Eu tive ela com o Ivan Mizanzuki, do caso do menino do podcast de crime lá, que estão no podcast. O caso do menino Evandro. E agora do Altamira. E do Altamira foi o Esse Ivan cara, que esse leu. cara é bom pra caramba. Não, o Ivan é ótimo, mas foi ele que leu o conto e falou: eu achei muito superficial. Deu, tá, desculpa. Eu também não achei muito um cara complexo. igual ele que vai atrás das coisas até. Eu vi o Evandro, assisti na Globoplay e agora eu tô vendo no Altamira. Não, o Ivan é um amorzinho. O Ivan deu aula pra mim em 2008, faz muito tempo. Nossa, faz muito tempo. Nossa, ele tem voz de novinho. É que o Ivan me deu aula, ele tinha 25 anos. Ele é novo ainda. Ele é bem novo. Ele tem uns 4, 5 anos a mais que eu. Novinho. E, assim, eu nunca mais tive contato com o Ivan depois disso. Ele me viu na Bienal, ele me reconheceu, mas ele não me reconheceu. Ele sabia... Dá aula pra gente pra caramba. Ele tava assim, eu nem ele sabia que já tinha tido contato comigo, mas ele não lembrava quem que eu era. Sim. Mas assim, a gente tirou uma foto comigo, foi super carinhoso. Eu gosto do Ivan. Aí depois disso tem um conto do Crônicas da Tormenta, volume 3. Esse eu também não li. Que é o esse aí eu conto... vou pegar com o João, o dele. Combinei de pegar quando ele vier aqui na Comic Con. Que do que eu publiquei é o que eu mais gosto, porque fez a gente chorar e eu acho legal fazer a gente chorar. Eu vi o tweet dele, eu achei muito legal. Muito legal. O Matheus chorando, falando do meu conto no negócio. E uma galera me xingou depois que leu o conto. A Elisa me xingou. O Dan me xingou. Eu vou ler. Seu desaclamento! Eu tô chorando feito um bebê por culpa do seu texto. É tão bom. É legal a sensação, né? Sim. Quando o pessoal terminou de ler o Barba, foi a mesma coisa. Porque assim, o Barba, quando eu escrevi o último conto dele, eu escrevi um conto no meu nível de conto. Uhum. No final do meu conto, o Barba morre sozinho na rua de Covid. Que é o que é, né? Tristeza total. Mas é o que, né? Só que aí as pessoas começaram a falar comigo e aí o cara falou, cara, eu li seu livro. O livro é excelente. Muito bom. Aí no final você vai quebrar totalmente a expectativa do que foi criado em cima do cara. Esse não é o final. O conto tá legal. Porque o Barba, ele fala que ele foi abduzido. E aí fica sempre aquela dúvida se ele usa isso pra chamar a atenção da pessoa, pra dar uma bronca, pra falar sobre... Falar pra pessoa como você tá aproveitando mal o seu tempo, como você tá fazendo as coisas errado. Porque eu fui num planeta que lá tem tal problema. Então a pessoa fica sempre na dúvida se ele tá usando aquilo ou se ele acha que foi abduzido e ele é doido. E aí, no último conto, ele acha que tá voltando, sendo abduzido de novo, só que ele tá morrendo. E aí, a menina dos fósforos. Nesse estilo. Menina E aí, no final, ele olha pra baixo e ele vê o Banguela, o cachorro dele latindo pra ele, e ele se liga, o que tá acontecendo. Aí eu mudei totalmente, aí fiz um conto bonito. E foi o conto mais elogiado. E aí a galera falou, cara, fechou. E aí essa menina que leu o livro, O Cativeiro, e reclamou das coisas, ela leu o Barba depois, e aí depois ela foi e fez comentário na Amazon, tipo, elogiando pra caramba, né? Que eu fiquei feliz, porque eu consegui transformar uma crítica no elogio, no final das contas, né? Pra quem não sabe, As Meninas dos Fósforos é um conto do Hans Andersen, que é o autor de O Patinho Feio e A Pequena Sereia. E o final do Barba parece remeter bastante a isso. Mas não é... Não, assim, as era ideias... pra ser. Não, o conto era pra ser parecido mesmo. Sim. Mas eu mudei pra um conto com final feliz e o final foi muito bom, porque o final fez o livro inteiro, tipo assim, é um livro de contos, o Barba. Só que o conto final junta tudo e parece uma história, sabe? Uhum. Ficou muito melhor do que eu tinha planejado, realmente. Mas então, desse conto fez a galera chorar, fiquei muito feliz que a galera chorou. Chorem mesmo, desgraçados, chorem. Me alimento das suas lágrimas. A pessoa acha que tem água aí dentro do copo. Não, são as lágrimas dos leitores do meu conto do Crônicas. Em termos de publicação, como autor, até o momento foi isso. Eu mandei um conto para uma antologia agora que não saiu ainda. Que eu quero mandar, mas pelo menos uns 2, 3 contos esse ano, porque eu quero publicar mais contos. Eu tenho um romance parado, o Valdir achou que a metade dele que tá escrito é muito boa. Sacanagem. Porque eu pensei que ele tinha mandado, aí eu falei pra ele, me manda o resto agora. Ele falou, não escrevi o resto. Eu falei, que você me manda. E para numa parte da hora, não para no meio de um... É que a parte que parou, ela vai dar uma virada grande na história dali. E eu tive dificuldade de executar eu tenho parado assim. A virada na história. Depois que acabar a live, eu te conto o que vai acontecer depois daquilo. Por favor. Eu não sei não se eu quero saber.
É que assim, eu sempre acho que a execução é mais interessante do que o que Isso é acontece. E eu verdade. quero executar de um jeito legal. Isso é verdade. Depois, Faz depois que sentido. acabar a live, eu te conto o Sim. que eu penso em fazer com o final daquela história. Ahn, e de edição, basicamente tudo que vocês pegarem da Jambô, de Dungeons and Dragons, de Fighting Fantasy. A partir de 2019 eu editei todos os contos todos os livros, os textos dos Odisseias. A partir da minha entrada fui eu que editei. O A minha Crônicas. coluna Arrepios, no Jambô. Tudo que tem no blog foi eu que editei a partir de 2021. Foi 2021. Tudo que eu coloquei no blog a partir de 2020 e 2021 foi eu que editei. O Crônicas da Tormenta foi eu que editei também. O Califor 2 foi eu que editei. Assim, eu tô pegando bastante. Se for uma coisa da Jambô atualmente que não seja de RPG, de jogo, de RPG, tem chances boas de ter passado pela minha mão em algum momento. Então, pessoal, vocês viram aí o tanto de dica que um editor de uma editora gigante está dando. Gigante não, para lá. A Jambô tem 20 funcionários. Mas a Jambô teve um dos maiores catarses da história do Catarse. Sim, mas tem 20 funcionários. Não é uma editora gigante. A É que as pessoas vão cobrar a gente depois. Por que vocês não estão fazendo tá tal bom. coisa? Porque a gente não tem tempo. Mas a Jambô, de tamanho de staff, tudo bem. Mas se você colocar que eu duvido que no Brasil tem uma editora que tenha a fanbase que a Jambô tem. Que tem a galera seguindo, a galera compartilhando. Porque essa editora é muito nichada dos livros, né? A Jambô parece que a galera gosta da Jambô em si, né? Tem essa impressão. Não, mas isso é parte da vantagem de ser uma editora menor. É. Porque as pessoas da equipe da Jambô, elas têm rosto. E, puta, faz muito sentido. Elas têm rosto, então as pessoas sabem quem é a Karen, as pessoas sabem quem é o Guilherme, as pessoas sabem quem que é o Caldela, quem que é o Trevisan, quem que é o Della, quem que é o Thiago Rosa. Algumas pessoas estão começando a me reconhecer, então daqui a pouco eu posso... Daqui a pouco você ouvindo imenso também. Daqui a pouco eu começo aparecendo nas colunas de fofoca. Editores Gana, escritor que mandou o texto com hífen, lugar de travessão. Saiba tudo sobre a gravidez secreta de Vinícius Mendes. Aos poucos tem um pouco disso, algumas pessoas me reconhecem. Eu acho estranho, mas eu fico feliz. Que bom, quer dizer que eu tô fazendo algo certo. Sim, com certeza. E daí, fora disso, eu tenho minha coluna no blog da Jambô, que é o Sal e Tormenta, que a gente cozinha pratos. Eu e a Elisa Guimarães. E você sabe que um dia quando eu estiver em Porto Alegre, vocês vão ter que cozinhar alguma coisa pra mim, né? Mas ficou lambendo os beijos. você precisa fazer meio pedido pra Elisa cozinhar pra você. A Elisa, a gente é. A Elisa gosta de cozinhar pras pessoas. Eu gosto de cozinhar pras pessoas também. Eu e a Elisa, a gente cozinha bem junto. A gente funciona bem como. Eu tenho saudades da Elisa. A gente funciona bem como equipe. Mas Eu vou pôr todos os links, tá, pessoal? Se você olhar aí embaixo na descrição, vai estar todos os links aí. Você quer deixar suas redes sociais? Minhas redes sociais, vocês me encontram em literalmente qualquer lugar com @ViniFMEN de Mendes. Vocês me Mas vou deixar encontram aqui no também. Facebook, vocês me encontram no Instagram, me encontram no Twitter, me encontram no LoL. Me encontram no Genshin Impact. Vocês me encontram em literalmente qualquer lugar. Isso que é bom, né? Igual o Valdir Ali Santos, que o meu é igual em todos os lugares. Sim. Não tem outro Valdir Ali Santos. Outra dica, se quer ser escritor, faça um username que você possa usar em qualquer lugar. Porque Ajuda, né? ajuda as pessoas a te encontrarem. E se as pessoas te encontram, as pessoas te consomem. É muito Espero melhor. que não literalmente, porque senão é canibalismo. Ou vai saber, já pode ser a história de um conto aí. Ó. Vocês escreveram Vini, queria agradecer mesmo. Eu sei como tá sendo cansativo, como foi cansativo vir lá de Porto Alegre pra fazer. Não, você tá em Porto Alegre de novo, né? Sim. Porque você ficou um tempo no Mato Grosso de novo. Sim, mas eu voltei pra Mas Porto você Alegre já em 2020. eu lembro. 2021. Estou meio perdido, mas eu lembro que você ficou. Voltou. E eu sei como é corrida Bienal, você arrumar um tempo pra vir pra cá, fico muito feliz, cara. Muito agradecido. Obrigado pelas dicas que você deu. Muitas eu vou aproveitar. A escrita é um crescimento constante, né? E pessoal, aproveite, que não é fácil, são as dicas de ouro que você vai te ajudar a passar em algum edital aí que você tá querendo pescar faz tempo. Então, Vini, brigadão mesmo por ter vindo aqui. Eu sei que a distância foi até longa, que eu moro meio afastado. Eu levei 1 hora no Uber! 1 hora do Uber pra chegar aqui. Mas queria agradecer mesmo de verdade por você ter vindo aqui. Se você quiser falar alguma coisa pro pessoal. Não, eu agradeço de estar aqui. É muito bom estar te vendo depois de tanto tempo Faz por tempo, causa 2019. da pandemia.
Às vezes as pessoas não sabem, mas eu converso bastante com o Valdir pela internet. Nós somos amigos. Não Eu todo considero dia. você meu amigo. Não todo dia que nem o Rafael, mas. Mas eu converso bastante com o Valdir. Duda também, todo dia. O Duda conversa bastante com o Duda também. Vixe, o Rock. Grande parte da galera do papo lá eu falo direto. Não, assim, eu e o Valdir conversamos bastante. O Valdir é uma das pessoas que eu passo alguns textos pra ler antes, porque eu confio no gosto do pode Valdir. mandar, que eu gosto. E eu lembro mesmo, você viu? Oi? Eu lembro dessa Doc Defense que você me mandou. Sim, você lê. E você dá bons feedbacks. Então, pra mim é um prazer estar aqui, é um prazer estar te vendo, é um prazer estar também, participando. Estou feliz de estar aqui, não foi esforço nenhum. Fora 1 hora de Uber. Atravessou metade de São Paulo. O meu cartão nesse momento tá chorando. Mas fora isso, foi um prazer estar aqui. Muito obrigado, Vini. Não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever. Esse é o programa nosso. Sigam o Vini nas redes sociais. Obrigado mesmo, pessoal, por quem tá acompanhando. Abraço, até mais. Tchau.